Eu estava na cozinha da minha própria casa, quando ouvi minha nora dizer para o meu filho que eu precisava sair dali, que aquele espaço era pequeno demais para 3 adultos, que eu atrapalhava-lhe a privacidade deles. E o pior de tudo foi perceber que meu filho, meu único filho, ficou em silêncio. Não me defendeu. Não disse que aquela era a minha casa. Simplesmente ficou quieto, como se ela tivesse razão, como se eu fosse um móvel velho que ocupava espaço demais. Naquele momento, parada ali com a xícara de café tremendo na minha mão, eu ainda não sabia que aquela conversa mudaria tudo. Que a decisão que eu tomaria nos dias seguintes faria meu filho entender, da pior forma possível, o valor daquilo que ele estava prestes a perder. Meu nome é Vera. Tenho 54 anos. Sou viúva há 7 anos e trabalhei a vida inteira como costureira. Comecei aos 14, ajudando minha mãe num ateliê pequeno no bairro da Penha, aqui no Rio de Janeiro. Quando casei, aos 22, continuei costurando. Fazia roupas por encomenda, consertava vestidos de festa, ajustava calças, reformava cortinas. O dinheiro nunca foi muito, mas sempre deu para viver com dignidade. Meu marido, o Antônio, era motorista de ônibus, homem trabalhador, honesto, daqueles que acordava às 4 da manhã e voltava para casa às 7 da noite, cansado, mas sorrindo. A gente teve o Marcelo quando eu tinha 25 anos. Foi filho único porque depois dele eu tive complicações, não pude ter mais. Mas nunca faltou amor, nunca faltou dedicação. Criei meu filho com todo o cuidado do mundo. Fui eu quem levava nas consultas médicas, quem ficava acordada quando ele tinha febre, quem ensinava a fazer lição de casa, quem costurava a roupa do teatro da escola, quem ia em todas as reuniões de pais. O Antônio ajudava no que podia, mas o trabalho dele era puxado, os horários eram difíceis. Então a criação mesmo ficou comigo. E eu não me arrependo de nada. Meu filho cresceu educado, respeitador, estudioso. Terminou o ensino médio, fez um curso técnico de informática, conseguiu um emprego bom numa empresa de tecnologia. Eu me orgulhava dele. Me orgulho até hoje, apesar de tudo. Quando o Antônio morreu há 7 anos, de um infarto fulminante, meu mundo desabou. A gente estava junto há 30 anos. Era meu companheiro, meu amigo, meu porto seguro. De repente eu me vi sozinha, viúva aos 47 anos, sem saber direito como seguir. O Marcelo, que na época tinha 22 e já morava sozinho num apartamento alugado, me deu muito apoio. Vinha me visitar toda semana, me levava para almoçar fora, conversava comigo, me ajudava com as coisas burocráticas da pensão do pai. Foram meses difíceis, mas eu sobrevivi. Continuei costurando, continuei vivendo. A casa onde eu morava com o Antônio era alugada. Depois que ele morreu, percebi que o aluguel pesava demais no meu orçamento sozinha. Foi quando o Marcelo teve a ideia. Ele tinha acabado de comprar um apartamento de 2 quartos em Bom Sucesso, financiado pela Caixa. Era pequeno, mas era dele. E ele me disse que um dos quartos era meu. Que eu não precisava mais pagar aluguel, que podia morar com ele, que assim a gente se ajudava. Eu cuidava da casa, da comida, e ele dividia as contas comigo de forma justa. Aceitei. Parecia uma boa solução. Parecia que meu filho estava cuidando de mim. E foi bom no começo. Muito bom. A gente dividia as tarefas, conversava à noite, assistia televisão juntos. Eu me sentia útil, me sentia parte de alguma coisa. Não era mais aquela viúva solitária chorando num canto. Era mãe, era companhia, era presença. Fiquei morando com ele durante 3 anos. 3 anos tranquilos, sem grandes problemas, até que ele conheceu a Jéssica. A Jéssica apareceu na vida do Marcelo quando ele tinha 25 anos. Ela tinha 23. Trabalha como atendente numa clínica odontológica. Bonita, vaidosa, sempre bem arrumada. No começo, quando ele me apresentou, ela foi simpática. Sorriu, conversou, elogiou minha comida. Eu pensei que seria tranquilo. Mas as coisas mudaram rápido, muito rápido. Nos primeiros meses de namoro,
A Jéssica começou a aparecer no apartamento com frequência. Ficava para jantar, dormia lá às vezes, passava os finais de semana. E eu percebi que ela me olhava de um jeito estranho, como se eu fosse intrusa, como se eu estivesse ocupando um espaço que era dela. Ela nunca foi grosseira diretamente comigo, não. Mas tinha uma frieza no trato, uma distância calculada. Não me cumprimentava direito quando chegava. Não agradecia quando eu cozinhava. Não puxava conversa. E pior, começou a influenciar meu filho. Percebi que o Marcelo mudou depois que ela entrou na vida dele. Ficou mais distante, mais sério comigo. Começou a reclamar de coisas pequenas que nunca tinham sido problema. Que eu deixava roupa no varal tempo demais. Que eu usava a televisão da sala muito à noite. Que eu colocava os temperos no lugar errado na cozinha. Bobagens. Coisas que antes ele nem notava. E eu sabia que aquilo vinha dela. Que ela estava colocando aquelas ideias na cabeça dele. Um dia, uns 6 meses depois que eles começaram a namorar, eu ouvi sem querer uma conversa entre os dois no quarto dele. Eu estava passando pelo corredor quando escutei a voz dela, baixa, mas firme. Ela dizia que queria morar com ele, que era hora de dar o próximo passo, mas que não dava para morar ali com a sogra junto, que ela precisava de privacidade, de espaço, de liberdade. Meu coração apertou. Fiquei parada ali, segurando a cesta de roupas limpas, ouvindo meu filho dizer que entendia, que ia pensar numa solução, que ia conversar comigo. Mas ele nunca conversou. Simplesmente deixou o tempo passar. Deixou a situação ficar pesada. Deixou o clima da casa se deteriorar. A Jéssica começou a fazer comentários na frente dele. Comentários sutis, envenenados. Dizia que a mãe dela nunca moraria com ela e o namorado porque respeitava o espaço do casal. Que todo mundo precisa de independência. Que casa de sogra é complicado. E meu filho ouvia calado. Nunca me defendia. Nunca dizia que aquela era minha casa também. Que eu morava ali antes dela aparecer. Que eu tinha tanto direito quanto ele. Nada. Silêncio. Teve um episódio que me marcou. Era aniversário do Marcelo. Ele fez 26 anos. Eu acordei cedo, fiz um bolo de chocolate que ele sempre amou desde criança, caprichei na cobertura, deixei tudo arrumado para quando ele acordasse. A Jéssica dormiu lá naquela noite. Quando eles acordaram e viram o bolo, ela olhou e disse, com um sorrisinho torto, que pena que o Marcelo estava de dieta e não podia comer essas coisas. Meu filho, que nunca tinha feito dieta na vida, simplesmente concordou com ela. Disse que era verdade, que estava tentando emagrecer, que ia comer só um pedacinho pequeno. Eu engoli seco. Não disse nada. Mas aquilo doeu. Doeu porque era mentira. Doeu porque ele preferiu agradar ela do que reconhecer meu gesto de carinho. Isso já aconteceu com você? Conta nos comentários. Os meses foram passando e a convivência foi ficando insuportável. A Jéssica praticamente morava lá. Tinha deixado roupas no guarda-roupa do Marcelo, produtos de beleza no banheiro, comida específica dela na geladeira. E me tratava como se eu fosse visita indesejada. Não me cumprimentava quando chegava. Não respondia quando eu perguntava alguma coisa. Mudava o canal da televisão sem pedir licença. Usava a cozinha e deixava tudo sujo para eu lavar. E meu filho não via nada. Ou fingia que não via. Teve uma tarde de sábado, eu nunca vou esquecer, que ela trouxe uma amiga para conhecer o apartamento. As duas ficaram na sala, conversando alto, rindo. Eu estava no meu quarto, costurando uma saia que tinha pegado para fazer. E escutei a amiga dela perguntar se era ali que ela ia morar quando casasse com o Marcelo. A Jéssica respondeu que sim, que era pequeno, mas dava para o começo, e que depois que a sogra saísse ia ficar melhor ainda. Que ela já tinha planos de transformar o quarto da sogra em closet. As duas riram. Eu fiquei paralisada com a agulha na mão, sentindo o peito apertar. Closet. Ela queria transformar meu quarto em closet. Mas eu não disse nada. Não confrontei. Não fui reclamar para o meu filho. Porque eu sabia que ele ia dar um jeito de justificar, de amenizar,
de me fazer sentir que eu estava exagerando. Então eu guardei aquilo. Guardei a mágoa, guardei a humilhação. E continuei vivendo ali, cada dia me sentindo mais invisível. A gota d'água foi num domingo de setembro. Fazia calor, um daqueles domingos abafados do Rio de Janeiro. Eu tinha feito um almoço especial, feijoada completa, porque o Marcelo adorava. Passei a manhã inteira na cozinha. A Jéssica chegou perto do meio-dia. Entrou, nem me cumprimentou, foi direto para o quarto. Quando o almoço ficou pronto, chamei os dois. Eles sentaram na mesa. Eu servi. E a Jéssica olhou para o prato e fez cara de nojo. Disse que não comia feijoada, que era pesado demais, que ela não ia estragar a dieta dela por causa disso. Meu filho, mais uma vez, ficou sem graça, mas não disse nada. Comeu em silêncio enquanto ela ficou mexendo no celular, ignorando a comida, ignorando a mim. Eu comi sozinha, sentindo o gosto amargo da rejeição. E pensei, até quando? Até quando eu vou aceitar isso? Até quando eu vou viver de favor na minha própria casa? Naquela mesma tarde, depois do almoço, os dois foram para o quarto. Eu fui lavar a louça. E foi aí que aconteceu. Eu estava terminando de guardar as panelas quando ouvi a voz da Jéssica vindo do quarto, alta o suficiente para eu escutar. Ela não estava gritando, mas também não estava se esforçando para ser discreta. E o que eu ouvi me gelou. Ela disse para o Marcelo que aquela situação não dava mais, que ela não ia morar ali com a sogra presente, que ele precisava escolher, ou arranjava um jeito de eu sair, ou ela ia repensar o relacionamento, que não era justo ela ter que abrir mão da privacidade dela por minha causa, que todo casal precisa do seu espaço, que eu já era adulta, que eu já tinha vivido minha vida e que agora era a vez deles. Esperei meu filho dizer alguma coisa. Esperei ele dizer que aquela era a minha casa, que eu morava ali antes dela aparecer, que eu era a mãe dele e merecia respeito. Mas não foi isso que eu ouvi. O que eu ouvi foi silêncio. Um silêncio pesado, comprido, covarde. E depois, a voz dele baixa, cansada, dizendo que ia pensar numa solução, que entendia o lado dela, que realmente o apartamento era pequeno, que talvez fosse melhor mesmo eu procurar um lugar para mim. Fiquei ali parada na cozinha com as mãos molhadas, sentindo o chão sumir debaixo dos meus pés. Meu filho, meu único filho, o menino que eu criei, que eu cuidei quando ficava doente, que eu acordava de madrugada para dar mamadeira, que eu ensinei a ler, a escrever, a andar de bicicleta. Esse mesmo filho estava concordando em me expulsar de casa para agradar a namorada. Respirei fundo, sequei as mãos no pano de prato. E naquele momento eu tomei uma decisão. Não ia esperar ele vir com conversa mansa, não ia esperar ele me pedir para sair com jeitinho, com desculpas prontas. Não ia dar a ele a chance de me humilhar mais ainda. Eu ia sair, mas ia sair do meu jeito. E eles iam aprender, da pior forma possível, o valor daquilo que estavam jogando fora. Mas antes de contar o que eu fiz, preciso que você entenda uma coisa importante sobre mim. Eu sempre fui mulher de coragem, de dignidade. Minha mãe me ensinou que a gente não implora amor de ninguém, que respeito não se pede, se impõe, e que tem hora que a gente precisa se afastar para ensinar as pessoas a dar valor. E era isso que eu ia fazer. O que aconteceu nos dias seguintes mudou tudo, absolutamente tudo. Passei aquela noite de domingo sem dormir direito. Fiquei olhando para o teto do meu quarto, pensando, planejando. Na segunda-feira de manhã esperei o Marcelo sair para trabalhar. A Jéssica tinha ido embora no domingo à noite. Eu fiquei sozinha no apartamento e comecei a agir. A primeira coisa que fiz foi ligar para minha prima Sueli, que mora em Madureira. A Sueli é viúva também, tem 58 anos. Mora sozinha numa casa de 2 quartos que herdou da mãe. A gente sempre foi próxima, mas eu não falava com ela tanto quanto deveria. Expliquei minha situação. Contei tudo. Ela não pensou 2 vezes. Disse que eu podia ficar com ela o tempo que fosse necessário, que um dos quartos estava vazio mesmo, que ia ser bom ter companhia. Agradeci com o coração apertado e combinamos que eu me mudaria no final da semana.
Depois liguei para 3 clientes fixas que eu tinha de costura. Expliquei que ia mudar de endereço, passei o novo telefone de contato, garanti que continuaria atendendo normalmente. Elas nem piscaram. Uma até disse que Madureira era melhor para ela, mais perto de onde morava. Respirei aliviada. Meu trabalho não ia ser afetado. Em seguida, comecei a organizar minhas coisas. Separei roupa, separei meus pertences pessoais, minha máquina de costura, meus tecidos, meus moldes, meus livros, tudo que era meu. E enquanto separava, fui percebendo quanto da minha vida tinha ficado naquela casa, quanto eu tinha investido ali, não só tempo e trabalho, mas alma, energia, amor. Na terça-feira à noite, o Marcelo chegou em casa e notou as caixas no meu quarto. Ele entrou, me olhou com cara de assustado e perguntou o que estava acontecendo. Eu olhei para ele, firme, e disse que estava me mudando, que tinha ouvido a conversa dele com a Jéssica no domingo, que não ia esperar ser expulsa, que ia sair por vontade própria e que ia morar com a prima Sueli em Madureira. Ele ficou branco, gaguejou. Disse que não era bem assim, que ele não tinha dito que eu tinha que sair, que ele só estava pensando em soluções, que eu estava exagerando. Eu balancei a cabeça. Disse que não estava exagerando, que tinha escutado o silêncio dele quando a Jéssica falou e que silêncio também é resposta, que ele tinha escolhido o lado dele e que eu estava escolhendo o meu. Ele tentou argumentar. Disse que a gente podia conversar, que podia achar um jeito de todo mundo ficar bem, mas eu já tinha decidido. Falei que minha decisão era final, que eu ia sair no sábado e que ele não precisava se preocupar comigo, que eu ia ficar bem. Ele ficou sem palavras. Saiu do quarto cabisbaixo. Naquela noite ele jantou sozinho. Eu comi no meu quarto. E pela primeira vez em muito tempo, senti uma coisa estranha. Não era raiva, não era tristeza. Era alívio. Um alívio imenso, libertador, de quem finalmente tinha tomado uma decisão. Se essa história está te tocando, deixa o like e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Na quarta-feira, a Jéssica apareceu no apartamento. Ela tinha chave. Entrou como se fosse dona. E quando viu as caixas empilhadas na sala, perguntou para o Marcelo o que estava acontecendo. Ele explicou que eu estava me mudando. Ela abriu um sorriso discreto, mas eu vi. Vi o brilho nos olhos dela, a satisfação mal disfarçada. Ela estava feliz. Estava conseguindo o que queria. E não fez questão nenhuma de esconder. Eu estava na cozinha quando ela passou por mim e disse, com uma voz melosa, falsa, que era uma pena eu estar saindo, mas que às vezes era melhor assim mesmo, cada um no seu espaço, que ela tinha certeza que eu ia ficar bem. Eu olhei para ela, serenamente, e disse que também tinha certeza, que eu ia ficar muito bem, melhor do que ela imaginava, e que torcia para que eles fossem felizes. Mas meu tom deixou claro que eu não acreditava nisso. Ela franziu a testa, como se tivesse sentido algo estranho na minha resposta. Mas não disse nada. Só saiu da cozinha. Na quinta-feira, comecei a perceber uma coisa curiosa. O Marcelo estava inquieto, nervoso. Ele ficava me olhando de canto, como se quisesse dizer alguma coisa, mas não tivesse coragem. À noite, quando a gente se cruzou no corredor, ele falou quase num sussurro que se eu quisesse ficar, que se eu mudasse de ideia, a gente podia tentar fazer dar certo. Eu disse que não, que minha decisão estava tomada, que eu não ia voltar atrás. Ele baixou a cabeça e entrou no quarto. No sábado de manhã, a Sueli chegou com o carro dela, um Gol velho, mas bem cuidado, para me ajudar com a mudança. A gente carregou as caixas, a máquina de costura, os sacos de roupa. O Marcelo ajudou a carregar, mas não falava nada. Só carregava calado com cara de quem estava carregando peso nas costas e na consciência. A Jéssica não apareceu. Era sábado, ela disse que tinha compromisso. Mas eu sabia que ela simplesmente não quis ver. Não quis encarar a cena da sogra sendo expulsa. Quando a última caixa foi colocada no carro, eu voltei para dentro do apartamento. Olhei ao redor. Aquele lugar tinha sido meu lar por 4 anos. Eu tinha limpado cada canto, tinha cozinhado milhares de refeições naquela cozinha, tinha chorado sozinha naquele quarto,
nas noites em que a saudade do Antônio apertava demais. E agora eu estava indo embora. Mas não estava indo derrotada, estava indo com a cabeça erguida. O Marcelo veio me abraçar, disse que me amava, que sentia muito, que a gente ia se ver sempre. Eu o abracei de volta, mas sem emoção, sem lágrimas. Eu já tinha chorado tudo o que tinha para chorar. Agora eu só queria recomeçar. Entrei no carro da Sueli e a gente foi embora. Olhei pelo retrovisor e vi meu filho parado na calçada sozinho, com as mãos nos bolsos, olhando a gente se afastar. E senti, pela primeira vez, que ele estava entendendo o que tinha feito, que ele estava perdendo alguma coisa. Mas ainda não sabia exatamente o quê. A casa da Sueli era simples, mas aconchegante. 2 quartos, sala, cozinha, banheiro. Tinha quintal pequeno nos fundos, com pé de jabuticaba e de limão. O quarto que ela me deu era claro. Tinha janela grande, ventilava bem. Eu montei minha máquina de costura ali mesmo, organizei meus tecidos, meus moldes. E aos poucos fui me adaptando. A Sueli era companhia boa. A gente conversava à noite, assistia novela junto, dividia as tarefas da casa de forma natural. Ela trabalhava como merendeira numa escola municipal, saía cedo e voltava no meio da tarde. Eu ficava em casa costurando. E aos poucos fui percebendo que minha vida estava ficando mais leve, sem aquela tensão constante, sem precisar pisar em ovos, sem sentir que eu estava sobrando no meu próprio espaço. Mas a parte mais interessante dessa história começou a acontecer 2 semanas depois que eu saí. O Marcelo me ligou. Disse que estava tudo bem, que ele e a Jéssica tinham finalmente o apartamento só para eles, que ela estava feliz. Mas a voz dele não combinava com as palavras. Parecia cansado, meio vazio. Eu disse que ficava feliz por eles e desliguei. Não quis prolongar a conversa. 1 semana depois, ele ligou de novo. Dessa vez para perguntar se eu podia ir lá num sábado fazer aquela farofa que ele gostava, porque a Jéssica não sabia fazer e ele estava com vontade. Eu disse que não, que eu tinha compromissos. Ele ficou sem graça e desligou. No final de outubro, ele ligou para dizer que o banheiro do apartamento estava com problema no chuveiro, que não saía água quente, e se eu conhecia alguém que pudesse consertar. Eu disse que não, que ele era adulto e podia procurar um encanador sozinho. Ele resmungou e desligou. Em novembro, ele ligou dizendo que queria me ver, que estava com saudade. Eu disse que estava ocupada, que depois a gente conversava. Ele insistiu. Perguntou se podia ir me visitar em Madureira. Eu disse que não era uma boa hora. Ele ficou magoado, eu percebi, mas não cedi. E aí, numa tarde de dezembro, 4 meses depois que eu tinha saído, o telefone tocou. Era o Marcelo. A voz dele estava diferente, trêmula, assustada. Ele disse que precisava falar comigo com urgência, que tinha acontecido uma coisa. Eu senti o coração apertar. Pensei que fosse algo grave, um acidente, uma doença. Perguntei o que era. E ele disse, quase sem conseguir falar, que a Jéssica tinha ido embora, que ela tinha terminado com ele, que tinha saído do apartamento e voltado para a casa da mãe. Fiquei em silêncio, esperando ele explicar. E ele explicou. Entre soluços, entre pausas pesadas, ele me contou que depois que eu saí, a vida deles virou um inferno, que a Jéssica reclamava de tudo, que ela esperava que ele fizesse as mesmas coisas que eu fazia. A comida, a limpeza, a organização. Que ela achava que morar junto era só dividir a cama, mas não as responsabilidades. Que eles brigavam todo dia. Que ela descobriu que ele não era o homem perfeito que ela imaginava. Que ele era bagunçado, preguiçoso, que deixava roupa suja espalhada, que não sabia cozinhar, que não limpava direito, e que ela se cansou. Eu ouvi tudo calada. E quando ele terminou, perguntei o que ele queria de mim. Ele disse com a voz embargada que queria que eu voltasse, que o apartamento estava uma bagunça sem mim, que ele não sabia fazer as coisas sozinho, que ele tinha errado, que sentia muito e que queria que eu voltasse para casa. Eu respirei fundo e disse com a voz firme e serena que não, que eu não ia voltar, que aquele não era mais meu lugar,
que ele tinha feito a escolha dele e agora tinha que viver com as consequências, que eu estava bem onde eu estava, que eu tinha reconstruído minha vida e que não ia desmontar tudo de novo para voltar a ser a empregada dele. Ele chorou. Chorou como criança. Disse que me amava, que precisava de mim, que não conseguia viver sozinho. Eu disse que o amava também, mas que amor não é se anular, que amor não é aceitar qualquer coisa, e que ele tinha me ensinado sem querer que eu podia viver sem ele, e que era isso que eu ia continuar fazendo. Desliguei o telefone com a mão tremendo, mas com o coração em paz. E naquele momento eu entendi que a Jéssica não tinha me expulsado, que ela tinha, na verdade, me libertado de uma vida onde eu era invisível, onde eu era útil, mas não valorizada, onde eu era necessária, mas não respeitada. O Natal daquele ano chegou. O Marcelo me ligou para perguntar se eu ia passar com ele. Eu disse que não, que ia passar com a Sueli e com as amigas dela, que tinham me acolhido como família. Ele ficou arrasado. Disse que ia ficar sozinho. Eu disse que ele podia ir para a casa da família da Jéssica, já que era tão importante agradar ela. Ele disse que eles tinham terminado, que ela nem falava mais com ele. Eu disse que era uma pena e desliguei. Passei o Natal na casa da vizinha da Sueli, a dona Irene, uma senhora de 62 anos que fez uma ceia linda. Tinha peru, farofa, arroz à grega, salpicão, rabanada. Tinha risada, tinha música, tinha alegria. E eu percebi que tinha encontrado uma família nova, uma família que me escolheu, que me quis por perto. Não por obrigação, não por necessidade, mas por afeto genuíno. O ano virou. 2024 começou. E em janeiro, o Marcelo apareceu na porta da casa da Sueli sem avisar. Era um sábado de manhã. Eu estava ajudando a Sueli a regar as plantas do quintal quando a campainha tocou. Abri o portão e dei de cara com ele. Magro, abatido, com olheiras fundas, barba por fazer. Parecia mais velho, parecia cansado de viver. Ele pediu para entrar. Eu deixei. Apresentei ele para Sueli, que foi educada, mas fria. A gente sentou na sala. E ele começou a falar. Disse que a vida dele tinha desmoronado depois que eu saí. Que ele tinha perdido o emprego porque não conseguia se concentrar, porque chegava atrasado, porque estava bagunçado demais. Que arranjou outro emprego, mas ganhava menos. Que o apartamento estava sujo, desorganizado, que ele não conseguia manter. Que ele comia besteira todo dia porque não sabia cozinhar, que estava sozinho, isolado, deprimido. E que tinha entendido finalmente tudo o que eu fazia por ele, tudo o que eu representava. E que tinha jogado tudo fora. Eu ouvi sem interromper. E quando ele terminou, perguntei se ele esperava que eu tivesse pena. Ele disse que não, que só queria que eu soubesse que ele tinha aprendido, que ele nunca mais ia esquecer do valor que eu tinha, e que mesmo que eu não voltasse, mesmo que eu nunca mais quisesse vê-lo, ele precisava me pedir perdão. Fiquei olhando para o meu filho, para o homem que ele tinha se tornado. E senti uma mistura estranha de amor e decepção. Amor porque ele era meu filho. Decepção porque ele tinha precisado perder tudo para aprender uma lição tão básica: respeito. Eu disse que perdoava, mas que perdoar não significava esquecer. Que eu não ia voltar a morar com ele. Que eu não ia voltar a ser a mulher que fazia tudo enquanto ele vivia a vida dele. Que se ele quisesse reconstruir nossa relação, teria que ser de outra forma, com respeito, com igualdade, com dignidade. Ele concordou. Disse que entendia e que ia fazer diferente. Eu disse que ia acreditar quando visse. Ele me visitou algumas vezes depois disso. Vinha no sábado, ficava umas 2 horas, conversava, me contava como estava a vida dele. Disse que tinha arrumado o apartamento, que tinha aprendido a cozinhar algumas coisas, que estava indo na terapia, que estava tentando ser uma pessoa melhor. Eu ouvia, fazia perguntas, dava alguns conselhos, mas mantinha distância emocional. Não ia me iludir de novo. Em março, ele me convidou para almoçar no apartamento dele. Disse que ia cozinhar para mim. Eu hesitei, mas aceitei. Foi num domingo. E quando cheguei lá,
Me surpreendi. O apartamento estava limpo, organizado. Ele tinha feito arroz, feijão, bife acebolado e salada. Nada muito elaborado, mas feito com cuidado, com carinho. A gente almoçou junto, conversou, relembrou coisas boas do passado. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti que meu filho estava realmente tentando. Mas eu não voltei a morar lá. Não voltei porque aprendi que não posso depender de ninguém para ter dignidade. Que eu preciso construir minha própria vida, meu próprio espaço, minha própria felicidade. E foi exatamente isso que eu fiz. Hoje, 2 anos depois de tudo que aconteceu, eu continuo morando com a Sueli. A gente virou mais que primas. Viramos irmãs, confidentes, companheiras de vida. Eu continuo costurando agora com ainda mais clientes porque Madureira é um bairro grande, cheio de gente. Eu até abri uma conta no Instagram para divulgar meu trabalho. E tá dando certo. A Sueli me ajudou a tirar as fotos das peças, a escrever as legendas. A gente ri muito disso. O Marcelo me visita a cada 15 dias. Às vezes traz alguma coisa, um bolo que ele comprou, um presente simples. A gente conversa, toma café, assiste um filme. Mas ele entendeu que eu não sou mais a mãe que estava ali sempre que ele precisava. Que eu tenho minha vida. E que se ele quiser fazer parte dela, tem que merecer. Tem que mostrar com ações que me valoriza. E ele tem mostrado. Aos poucos, no tempo dele, a Jéssica, nunca mais ouvi falar. O Marcelo me contou que ela casou com outro cara, um empresário mais velho, e se mudou para a Barra da Tijuca. Eu torci sinceramente para que ela seja feliz, porque no fim das contas, ela me fez um favor. Me tirou de um lugar onde eu não era valorizada. Me forçou a buscar minha dignidade de volta. E por isso, de uma forma estranha, eu até agradeço. Teve um dia, faz uns 3 meses, que eu estava no quintal da casa da Sueli, colhendo jabuticabas quando o Marcelo ligou. Ele disse que tinha conhecido uma moça nova, a Camila, que trabalhava na mesma empresa que ele e que queria me apresentar. Que dessa vez ia ser diferente, que ele tinha aprendido. Eu disse que ficava feliz por ele e que quando ele quisesse, eu conheceria ela com prazer, mas que ele não esquecesse. Respeito é a base de tudo. Ele disse que nunca mais ia esquecer. E sabe o que eu aprendi com tudo isso? Aprendi que às vezes as pessoas só dão valor quando perdem, que não adianta se sacrificar, se anular, se apagar, esperando ser amada. Porque amor que vem de sacrifício não é amor, é obrigação, é peso, é dívida emocional que nunca vai ser paga. Aprendi que dignidade não se negocia, que respeito não se implora, que a gente ensina às pessoas como nos tratar. E que quando a gente aceita migalhas, é migalha que a gente recebe. Aprendi que sair pode ser a maior prova de amor próprio. Que recomeçar dói, mas liberta. Que solidão com dignidade é melhor que companhia com humilhação. Aprendi que família não é quem tem o mesmo sangue. É quem te escolhe, quem te acolhe, quem te respeita. E hoje eu tenho uma família, a Sueli, a Dona Irene, as amigas do grupo de costura que eu formei no bairro. Gente que me enxerga, que me valoriza, que faz questão da minha presença. Aprendi que nunca é tarde para recomeçar. Que 50, 60, 70 anos não são o fim, são apenas números. E que a gente pode construir felicidade em qualquer idade, em qualquer fase da vida. Basta ter coragem e dignidade. E aprendi que Nora pode tentar te expulsar, pode fazer planos para o seu quarto, pode te tratar como intrusa. Mas ela esquece de um detalhe importante. Você não precisa dela. Você nunca precisou. Quem precisa é seu filho. E ele só vai aprender isso quando você não estiver mais ali, fazendo tudo por ele, aceitando tudo em silêncio. Hoje, quando eu olho no espelho, eu me reconheço. Eu vejo uma mulher de 56 anos, com cabelos grisalhos que eu não pinto mais, com rugas ao redor dos olhos que vieram de tanto sorrir e de tanto chorar. Eu vejo uma mulher que trabalha, que costura, que tem amigas, que tem vida própria. Eu vejo uma mulher
que não implora amor, que não aceita desrespeito, que sabe o próprio valor. E eu me orgulho dela. Me orgulho de mim. Se essa história tocou seu coração, compartilha para que mais pessoas aprendam. Comenta de que cidade você está assistindo. E se você quiser mais histórias assim, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque tem muita história ainda para contar. Muita lição ainda para aprender. E muita mulher ainda precisando ouvir que ela não é obrigada a aceitar menos do que merece. Nunca. Em nenhuma circunstância. Com ninguém.